Hoje, finalmente, dia 7 de dezembro, 9 horas, pontualmente, é a nossa live oficial do lançamento do livro Anche Queste Fatta. Essa minha versão aqui é a versão em português, né? Italiano, também tem a versão italiana e português, tá? Então, esse aqui é o livro, a capa, tá? E eu vou me apresentar enquanto a audiência vai chegando. Eu sou a Clarissa, sou CEO da Codice, né? Sou bibliotecária, escritora e também editora, porque não tem como ser diferente, né? Já que eu tenho pela minha empresa aí, ela embora esteja iniciando faz pouco tempo, tenho 2 livros publicados, com esse é o terceiro, e vem mais um para sair, talvez ainda esse ano. E vamos ver o que vai rolar. E para o próximo ano também tem, vamos aguardar as surpresas. Hoje, finalmente, é a nossa live de lançamento do livro Anche Queste Fatta, As Memórias de um Diplomata Italiano, Dr. Fulvio Padovani, que, curiosamente, era meu avô, tá? Este senhor aqui é uma foto do arquivo de família. Este é meu avô, Dr. Fulvio Padovani. Então, eu tenho hoje aqui 2 convidados, estarão aqui simultaneamente comigo. Um é Flávio Padovani, que é o meu pai, um dos organizadores e tradutor da obra. E a outra convidada é Wanda Padovani de Brito, que nada mais é do que a minha tia querida e também é uma das organizadoras da obra, embora o livro tenha sido feito em 3 organizadores. Faltou um, que é Renato Padovani, e obviamente é meu tio, e preciso mencioná-lo aqui com muito carinho, e já que ele não pôde comparecer, tá? Então, eu vou convidar aqui agora os meus convidados, Flávio e Wanda. Essa live eu não sei quanto tempo a gente vai levar, a ideia é que seja 1 hora, tá? Eu já vou deixar aqui combinado com vocês que a ideia é que dure mais ou menos 1 hora, pode ser que vá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já peço que vocês já mandem, já compartilhem com seus amigos e tem ali um balãozinho com um ponto de interrogação. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, já deixa a pergunta ali, porque qualquer hora eu posso abrir para perguntas. Mas como já meus convidados já chegaram aqui, bem-vindo à nossa casinha, né? Boa noite, Flávio, boa noite, Wanda, como é que vocês estão? Peço para vocês se apresentarem brevemente aí para a nossa audiência. Eu já falei um pouquinho, mas se apresentem aí brevemente para que eles possam conhecer pela fala de vocês. Fala, Wanda, você primeiro. Boa noite a todos. É um momento de muita emoção, porque digamos, o ápice de um trabalho muito emotivo, que foi para nós, sem dúvida, de muito questionamento se haveria de ser publicado ou não, e achamos finalmente que sim, que seria uma coisa boa não só para a família, porque a primeira intenção era deixar uma herança, né, para os nossos filhos, os nossos netos, enfim, os descendentes. E estamos hoje aqui muito felizes com meu irmão Flávio, o meu irmão Renato, que certamente ele está nos acompanhando, provavelmente com o coração, quer dizer, sem dúvida com o coração, não sei se ele vai poder entrar também na live. Mas, enfim, boa noite a todos. Flávio, vou deixar contigo a palavra para você se apresentar aí. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para esse lançamento desse livro, que realmente foi bastante trabalhoso. Levou 10 anos, ou mais até,
para ser feito, mas que finalmente chegamos a um ponto final, que é realmente o lançamento. Então é um sonho realizado e, enfim, estamos aqui para responder as perguntas que vierem, para explicar um pouco sobre o que é o livro e por que nós decidimos publicar esse livro. Pois é, então a gente já sabe, né? Realmente a obra levou aí pelo menos 10 anos para ser publicada. Na outra live eu até comentei isso, que essa obra não é uma obra de ficção, é realmente uma história verídica, são as memórias escritas que foram vividas e vivenciadas pelo meu nono italiano, e uma parte dessa história também foi vivida por vocês, né, Flávio e Wanda? Queria saber, então, a primeira pergunta, já que eu queria saber dessa história toda, o porquê que vocês acharam interessante publicar esse livro, essas memórias, já que o desejo do Dr. Fulvio não era uma publicação, era realmente deixar para a família, mas qual foi de toda essa história, assim, qual foi o motivo que chamou a atenção? Não, isso aqui a gente tem que publicar porque é uma história que vale para a sociedade. Quer falar? Não, pode você começar. Tá bom. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, que papai, quando aposentou, foi morar em Goiânia, realmente, e aí a Wanda, principalmente, começou a perguntar para ele por que ele não escrevia as memórias dele, já que ele, às vezes, contava algumas coisas, mas ficava muito no ar. Então, ele realmente começou a escrever sobre essas memórias. E é um livro bastante interessante, porque ele começa desde a infância, na Itália, depois a vinda deles para o Brasil. Então tem uma primeira parte que é realmente sobre a família. Então a família no começo lá na Itália, depois a vinda para cá, se juntar com os nossos parentes queridos Padovani de Piracicaba. Estão lá, eles foram para São Paulo, ficaram em São Paulo, e São Paulo teve um período que se deslocaram a Piracicaba. Tanto que realmente o ramo da nossa família, a maior parte, está em Piracicaba. E depois, continuando isso aí, a parte de estudos no Brasil, até que ele teve que se deslocar para a Itália para fazer a universidade lá, tendo a impossibilidade de fazer a faculdade que ele queria fazer aqui no Brasil, que era de Química. E foi para a Itália com 15 anos, realmente estou dando assim uma pincelada rápida, porque a história é longa, mas ele foi com 15 anos para a Itália para poder entrar na universidade e se formou em doutor em ciências políticas, um ramo totalmente diferente da química, mas, enfim, com 19 anos ele foi o universitário mais novo formado na Itália, e na Universidade de Roma, né? E a partir daí começou a carreira, primeiro pelo o reino da Itália, e depois, isso no período da Albânia, até passar por Roma, até se tornar um diplomata trabalhando no Ministério das Relações Exteriores da Itália. E aí começa toda um outro período da vida. Aí entra realmente a missão, ele veio com a missão que veio reabrir a embaixada no Brasil, no pós-guerra, e continuando depois outras partes da vida, né? Outros locais que foi deslocado, como para a Argentina, para o Uruguai. A partir daí, sim, nós já tínhamos nascido, então pudemos acompanhar mais de perto esse final de livro. Mas assim, eu queria
entender se para o doutor Fulvio Padovani foi a carreira dele, não sei se de repente a Wanda pode responder, se a vida do doutor Fulvio Padovani ela foi sendo muito levada, né? Tanto que ele queria estudar química, acabou cursando, se tornando doutor em ciências políticas, e até que ingressou nessa carreira da diplomacia. Como é que foi para ele entrar nessa carreira, assim? Foi sem querer? Foi intencional? Vocês podem falar, assim, bem brevemente sobre isso? Sim. Bom, realmente, como o Flávio falou, ele queria cursar fazer a faculdade de Química. Acontece que teve os problemas, né, porque ele fez o curso secundário da Alighieri de São Paulo. E essa Dante Alighieri era reconhecida na Itália. Aqui não foi reconhecido, não eram reconhecidos os estudos dele para ele poder, digamos, se apresentar, na época, não sei se era vestibular, mas enfim, a admissão na faculdade. Então, os meus avós acharam que não podia parar aí e que ele deveria realmente tentar, né, entrar na carreira. Na realidade, não era nem a carreira diplomática que o papai ambicionava, era a carreira colonial, porque na época a Itália tinha colônias, muitas colônias na África, e eu acho que todo mundo sonhava com esse mundo, né, novo, esse modo de viver novo. E papai também sonhou com essa possibilidade. Então, inicialmente, era realmente a carreira colonial que ele ambicionava. Os primeiros momentos dele em Roma, quando ele chegou em Roma, teve muitas dificuldades em ele se encontrar um trabalho, porque, afinal de contas, as coisas não eram como são hoje, né? Não tem a facilidade, digamos, dos pais poderem mandar dinheiro, ou, enfim, não era possível. Então, o primeiro trabalho dele foi o que seria a energias elétricas, a companhia de energia elétrica. E depois, ele foi, através de uns amigos, ele acabou entrando no Ministério das Relações Exteriores. Então, todo esse sonho que no livro ele conta, né, dele, digamos, um dia poder levar os pais para a Itália, para a África, né? E, enfim, ter uma vida tranquila, uma vida bonita, uma vida cheia de aventuras, no sentido assim de conhecer lugares interessantes, né? Que naturalmente a África ela concede, né? Essa coisa. Então foi assim. E aí veio todo o problema quando ele foi. Aconteceu a guerra, então ele ficou 11 anos praticamente longe da família, né, dos pais. Ele foi filho único e, como era o período da guerra, ele tentava e conseguia fazer transmissões pela rádio para os pais saberem que ele estava vivo. Porque não havia cartas, não havia telefonemas, não havia nada. Enfim, não se sabia. O filho estava lá e só realmente a divina providência que poderia apará-lo, né? E eu até tenho aqui, a história ela é muito rica. Gente, eu já tenho até aqui 3 perguntas já e eu já vou encaixar aqui. A primeira é do Leandro, ele é um seguidor meu muito querido, tenho muita estima pelo Leandro. E a pergunta dele é,
que levou-os a elaborar essa obra, essa memória essa publicação dessa memória? Você quer que eu responda? Eu posso falar. Não, pode falar, você fala muito bem, está muito bem. Não. Muito O que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, é que quando ele terminou as memórias, ele escrevia muito para jornais, principalmente jornais italianos no Brasil. E escrevia artigos, e tem mais de 300 artigos publicados, e cada artigo que ele publicava, ele mandava uma cópia para a gente. Então nós tínhamos cópia disso tudo. E, na verdade, na época, a gente não deu tanta atenção, digamos assim, para essas histórias todas. Até porque eram histórias isoladas. Porque vinha um artigo uma vez por semana, às vezes cada 2 semanas. Então você não tinha um ritmo, uma sequência, né? E aí ele escreveu as memórias e um dia até minha mulher me perguntou: por que vocês não escrevem, não traduzem essas memórias? Até porque os filhos e netos, já que nem todos falam italiano, fica mais fácil de entenderem. E foi assim que nós começamos a traduzir essas memórias. À medida que fomos avançando nisso, realmente começou a aparecerem dúvidas que poderiam ser complementadas com parte de artigos que tinham sido publicados. Então, o que ele tinha nas memórias não era completo, ele foi completado, digamos, com esses trechos encontrados nos artigos. Esse foi um trabalho muito pesado no começo, que nós tivemos que traduzir os artigos, e nesses artigos ainda tinha o seguinte: algumas informações que estavam em um determinado artigo se repetiam em outros. Então nós tivemos que selecionar quais se adaptavam melhor para completar a história, né? E foi aí que nós começamos a montar esse mosaico. Cabeça, né? Esse mosaico, esse mosaico todo, exatamente. E aí foi complementado com fotos, com documentos, enfim, com uma série de informações. Eu gostaria inclusive, de falar a respeito da grande relação que existe entre Brasil e Itália, tá? Veja bem, apesar qual que foi a importância, até justamente pegando até esse gancho aí antes de você falar, e não sei se é isso que você vai falar, mas qual que é a importância do Dr. Fulvio e do seu trabalho como diplomata italiano na retomada dessa relação Brasil-Itália e especificamente na retomada da Casa de Itália no Rio de Janeiro? Então, a história é um pouquinho interessante, mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Papai, antes de mais nada, papai era um garibaldino, ele estudioso de Garibaldi. Garibaldi, o herói dos 2 mundos, que é conhecido, ele tinha participação na América do Sul, né, na Argentina, no Uruguai, e no Brasil até ele casou com a Anita Garibaldi, né, que era brasileira, e um dos que fizeram a marcha dos 1000 na Itália, que acabaram unificando a Itália. Interessante é que, justamente no período da guerra, ele como partigiano, ele era da resistência e participava da Legião Garibaldina. A Legião Garibaldina era uma organização que comandada, veja que interessante, até pelo neto do Garibaldi, Peppino Garibaldi, e o irmão dele, Ricciotti Garibaldi. Eram 2 generais e que eles, na verdade, que eram os comandantes dessa legião garibaldina. Peppino Garibaldi, inclusive, foi preso junto com o papai e pelos nazistas, né? E aí tem toda essa história, que depois tem um manuscrito explicando isso tudo. Mas eu quero dizer o seguinte:
a história do Brasil com a Itália já remonta da época de Garibaldi, e na missão diplomática, quando eles vêm para o Brasil, a missão diplomática foi embarcada num navio brasileiro, que trazia as tropas do terceiro... Esquadrão. Esquadrão. Hein? Não, mas tem um outro nome. Escalão, o terceiro escalão da FEB. Voltando, era um navio Duque de Caxias, estava retornando para o Brasil e trouxe a missão também. E aí começou também um relacionamento que no começo foi um pouco difícil, mas que mostra como é que essa união entre Brasil e Itália é tão forte, né? E até o final da vida do papai, ele ainda tinha contato e amizade com os comandantes do navio. Então é interessante isso tudo. E aí participou do pós-guerra, né? Todo o trabalho, você perguntou sobre a Casa de Itália, realmente a colônia italiana no Brasil sofreu bastante, teve muita propriedades que foram sequestradas, dinheiro bloqueado em bancos, enfim, uma série de coisas que foram resolvidas paulatinamente pela embaixada e principalmente pelo relacionamento que o papai tinha, apesar dele não ter sido, ele não era o embaixador, mas ele era um homem de confiança do embaixador. E tinha muito conhecimento, muito contato, inclusive da Itália, e que se aproveitou aqui para poder restaurar todo esse problema que estava, esse sequestro de bens, enfim, todas essas coisas que acabaram depois se solucionando. E a Casa de Itália é uma dessas coisas que acabou no Supremo Tribunal Federal e foi realmente devolvida à Itália, e papai recebeu as chaves da Casa de Itália quando foi devolvido. E pegando já esse gancho dessa resposta, eu tenho aqui uma pergunta que é até do Marco, sobre qual foi o maior acontecimento na carreira diplomática que vocês destacam na vida, né? Enfim, que de repente as que vocês acompanharam, enfim, qual que vocês consideram de maior destaque na vida dele? Não, olha só, destaque, tem vários destaques, né? Todos importantes. O período da guerra é muito importante, o período da Albânia... Mas se tivesse que escolher assim, essa daqui, realmente, na hora de construir o livro, na hora de resgatar todas as memórias, esse artigo ou essa história não pode deixar, tem que fazer parte da obra, enfim, aquela que era fundamental. O problema foi o seguinte: nós elaboramos o livro todo, praticamente concluímos ele todo, e depois que estava concluído, encontramos um manuscrito contando a prisão dele pelos nazistas. Esse, digamos que seria, eu acho que seria a cereja do bolo, tá? Mas tem vários fatos acontecidos na Albânia. A Albânia era protetorado italiano. Depois, coisas acontecidas no pós-guerra aqui no Brasil, a relação com o Brasil. E na Argentina, a Revolução Peronista. Tem várias coisas, nós passamos por vários... Aí sim, nós já tínhamos nascido, então conseguimos acompanhar várias coisas a partir do retorno do casamento da mamãe com o papai aqui no Brasil. Nós nascemos, e aí daí para frente, vamos supor, de 1950 em diante, nós podemos ter certo conhecimento. Podemos acompanhar, nem tanto no começo, porque éramos pequenos, mas aos poucos estamos melhorando. E nesse sentido, em relação, fazendo um paralelo à vida de vocês como filhos e acompanhantes da vida do Dr. Fúvio, vou até pegar também a outra pergunta e já encaixar, porque tem a ver, que qual o ponto da vida de vocês, né, que vocês consideram com maior relevância com a vida dele?
Tem Qual o algo melhor? assim que quer responder, Wanda? Sim. Eu acho que a vida inteira. Eu sempre fui uma admiradora muito forte do meu pai. Sempre considerei que a humildade com que ele se relacionava com as pessoas, o jeito, né, o jeito de a verdadeira diplomacia, o que era, né? Enfim, você trabalhar os sentimentos, às vezes, das pessoas antagônicas, mas chegar a um consenso de paz. E o papai foi um pacificador e tudo. Então, eu vejo a vida do meu pai, tirando, digamos, toda a parte sentimental que, claro, que eu tenho com ele, mas eu acho que ele realmente foi uma pessoa extremamente não só boa, mas uma pessoa estudiosa, uma pessoa que raciocinava, fazia raciocinar as pessoas, nunca digamos, fazendo, digamos, antagonismo. Não, pelo contrário, ele foi realmente um pacificador. Eu acho que essa foi a maior legado para mim, pelo menos, né? E sempre Eu concordo com você. sempre curioso, muito curioso sempre com as coisas. Tudo era motivo dele ir atrás, dele pesquisar, dele ler. Enfim, uma pessoa que tinha um conhecimento, né, uma vida, todo o sofrimento que ele teve. Imagina, 15 anos, filho único, assim, mandado, né, para a Itália, num navio que naquela época demorava quanto tempo? Eu acho que mais de 18 dias ou 20 dias. Depois passam 11 anos longe, né, do pai e da mãe. Também a fibra, né, o vigor dos meus avós em ter, digamos, também facilitado, né, essa ida lá para a Itália. Jovem, eu não sei se eu teria tido a coragem que minha avó teve, mas a vovó realmente era uma pessoa muito especial. Diga-se de passagem, ela foi a Croce Rossina na época da Primeira Guerra Mundial, inclusive medalha de prata, né? Então, ela devia realmente ser uma pessoa... Infelizmente, eu não a conheci pessoalmente, mas tem muita coisa que admiro dela, né? E no meu avô também. O que eu me lembro, assim, até fazendo um paralelo assim, da minha visão como neta, é claro que o Nono tinha, o Dr. Fúvio, tinha muitas histórias para serem contadas, mas o lado dele, generoso, humano, até mesmo na hora de ser um pouco rude, nunca consegui ver o Dr. Fúvio rude, né? Tem uma situação que eu me lembro perfeitamente, agora não lembro a idade que eu tinha, mas lá no Rio de Janeiro a gente precisava entrar com o carro na garagem ou sair, e tinha um carro parado no meio da garagem, né? Ou seja, a gente não conseguia tirar o carro, meu pai não conseguia tirar o carro. E o Nono, Dr. Fúvio, no caso, né? Gente, desculpa eu até estar falando Nono, mas é que Dr. Fúvio Padovani é meu avô, então não tem como eu não falar de Dr. Fúvio. É estranho eu chamar de Dr. Fúvio Padovani. Mas, enfim, eu me lembro que ele muito inteligente e uma inteligência, de certa forma, não de forma pejorativa, mas ele era muito astuto, com esse raciocínio muito rápido, né? Ele pegou assim e falou pro meu pai, acho que foi pro meu pai: Flávio, você tem uma caneta e um papel? E aí logo conseguiu pegar, enfim, a gente conseguiu uma caneta e um papel, e ele escreveu uma cartinha
e deixou no para-brisa do carro do cidadão, né? O que aconteceu depois eu não sei. Mas essa era uma das formas que ele sabia falar, né? Ele escrevia muito bem. Tanto que se você pega a obra, você começa a ler de uma maneira assim, muito fluida e com uma riqueza de detalhes impressionantes, né? Então, o livro, ele para ser entendido, ele é dividido em 3 partes, né? A parte da infância, a parte da sua vida diplomática e os documentos, porque as fotos e os manuscritos são todos documentos de arquivos pessoais. Em relação a isso, gostaria de saber qual é a expectativa em relação à obra. E eu tenho também aqui uma pergunta, eu acho que está no chat. Eu vou ver se eu... do Flávio, eu achei aqui uma pergunta do Flávio. Ele gostaria de saber se o doutor Fúvio Padovani, no Brasil, sofreu algum tipo de perseguição política. Não. De jeito Não, nenhuma perseguição política nenhuma. Aliás, papai nunca teve perseguição política em nenhum país que ele se viu, entendeu? Onde ele esteve como diplomata, jamais teve qualquer tipo de pressão política ou perseguição, nada disso. Ao contrário, ele sempre, como a Evanda falou, era um pacificador. Então sempre achava um meio termo para poder... ele era meio salomônico, ele dizia nem tanto lá, nem tanto cá, fazemos a coisa, tentava trazer as pessoas para conversar e chegar a um acordo. Então, uma perseguição nunca. A perseguição que houve foi durante a guerra, mas aí foi prisão em função de fatos que ocorreram lá e da invasão alemã, né? Eles tomaram conta de Roma e ele fazia parte da resistência. Em função disso, ele foi preso e sofreu diversas atrocidades, isso com certeza. Tanto que, para dizer a verdade, ele nunca comentou assim, diretamente, abertamente conosco a respeito dessa prisão, e nós fomos descobrir esse manuscrito depois. Então há uma certa... de uma certa forma, ele procurava, talvez não se lembrar muito disso, tá? Mas perseguição nenhuma. Ao contrário, ele sempre muito bem quis, ele era cidadão carioca, foi cidadão carioca e cidadão na época da Guanabara, né? E terminou a vida dele profissional em Recife, como cônsul-geral da Itália, que era uma área enorme. Naquela época, a jurisdição era de 14 estados e territórios. Pegava desde Roraima, o norte todo do Brasil, até Bahia. Todos esses estados, Amazônia, enfim, tudo isso aí, eram 14 estados e até o território de Fernando de Noronha. Você acredita que essa obra ela deve, né? Eu acredito que em relação ao relacionamento Brasil e Itália, ela obviamente ela é muito fundamental para os curiosos e os estudiosos, os historiadores. Mas em relação à carreira da diplomacia, vocês acreditam que essa obra deva ser lida também por todo e qualquer diplomata? Sim, com certeza. Existem certos artigos até que ele faz todo um histórico a respeito da carreira diplomática. Então eu acho interessante, não só para essa obra não é só para historiadores ou estudantes de história, ou diplomatas, ou inclusive digamos assim, para a colônia italiana também seria muito interessante. E para o relacionamento entre o Brasil e Itália, essa junção é muito interessante. E você sabe que nós temos colônias italianas no Brasil,
em várias, grandes, principalmente em São Paulo, temos em Rio Grande do Sul também, aqui temos também no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, enfim, tem vários locais, em Goiânia também tem bastante italiano. Então, o italiano está espalhado pelo mundo. Na verdade, em qualquer local que você for, no mundo, você vai achar um italiano fazendo um macarrão qualquer. Então, eu acho que porque a Itália era pequeno, o espaço é pequeno e precisava emigrar, entendeu? Então, é por isso que está espalhado, tem tanta gente descendente italiana no mundo todo. Mas eu acho importante, sim, para diplomata também. E antes de eu fazer a próxima pergunta, até queria já saber quem está curtindo aí, já deixa seu coraçãozinho aí, já vai dando apertando aí no nosso coraçãozinho, continua mandando aí mensagem. Chegou mais uma mensagem aqui, que temos pessoas na audiência aqui, eu vou ter que fazer esse comentário, gente, tá aqui. Fala pro vovô e pra tia Wanda que estamos vendo eles, Jorge e Vitória. Um beijo a todos. Eu precisava fazer esse comentário, gente. Meus sobrinhos têm 7, 8 anos. A minha filha agora tá dormindo, então, mas ela com certeza vai deixar o like dela no YouTube, porque eu vou deixar salva esta live. Vai ficar para a posteridade, porque isso aqui é aula de cultura e riqueza histórica para os amantes de Segunda Guerra Mundial também, como eu sou uma aficionada, adoro ver. Muito embora acho um pouco tortuoso, né? Eu gosto muito dessa temática. E uma temática dessa, vivida por Dr. Fulvio Padovani, que nada mais é do que meu avô, né? Não tem como a gente não ficar orgulhosa, né? Mas assim, dentro desse trabalho todo, que é uma riqueza histórica, é uma compilação, né, de artigos e documentos, fotos, nesse livro, só quero que me responda sim ou não neste momento. A carta, o manuscrito da liberação dele na prisão consta no livro esse manuscrito? Sim. Então tá. Então aí fica a dica. Quem quiser ler o que estava escrito e o que foi feito para ele se salvar, aí realmente, gente, é só comprando a obra, que também já está disponível na Amazon, tá? Tanto em formato digital quanto em formato impresso. E para quem tem Kindle Unlimited, a obra fica de graça. Então, gente, vocês vão ter que saborear. Até o Flávio fez um comentário aqui que esse papo gastronômico está me dando fome. Então, devore o livro. Fica a dica, devore o livro, que aqui a sua fome será sanada em 1 minuto, ou pelo menos em 368 páginas na versão em português. Tá? Agora, falando um pouco do processo editorial da obra, eu queria saber para vocês, e até já foi mencionado também, mas qual foi a parte mais árdua desse trabalho que levou 10 anos para ser publicado, em relação à tradução, à compilação, à seleção, as fotos e os artigos, e o ápice depois de ter encontrado esse manuscrito que está realmente fazendo parte do livro? Como é que foi? Foi muito... Vocês ficaram muito tensos? Como é que foi esse sentimento? Ansiosos? Queria entender esse lado emocional de entender que a memória do pai de vocês faria parte de um livro e este livro vai fazer parte da memória intelectual da nossa nação. Bom, eu acho que realmente tivemos muitas dificuldades. Primeiro também esse manuscrito, a letra do papai, quando ele precisava da
tentávamos escrever bonito, ele sabia escrever muito bem, até com uma letra, mas o normal dele era jeroglífico. Então tivemos também dificuldade em entender certas palavras que realmente eram irreconhecíveis para nós, né? Mas a tradução que foi feita pelo Flávio, que ele encabeçou o Flávio, minha filha Fabiola também ajudou na tradução, foi uma tradução também que não foi simplesmente o traduzir, era o traduzir da forma que eles, conhecendo a personalidade do meu pai, podiam sentir. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não fizemos nenhuma modificação nas memórias do papai. Do jeito que ele escreveu, elas foram publicadas. Não há nenhuma modificação. Primeiro, por uma questão ética, né? E segundo também porque, como ele disse num certo momento do livro, das memórias, se tivesse que realmente ser publicado, naturalmente ele teria que rever, enfim, trabalhar muito mais nas obras. Mas nós quisemos publicar do jeito que ele, naquele momento, sentia e lembrava das coisas. Mas e teve uma parte emocional muito, muito forte, realmente, né? De nós três, a parte de Garibaldi, a parte enfim, da época dele estudante em Roma, quando ele se depara com todo aquele movimento, né, que houve, e em um certo momento, num primeiro momento, talvez ele ficou maravilhado, mas ele não era uma pessoa que se deixava levar pelas coisas. Então, devagarinho, ele foi vendo que as coisas não eram bem como estavam sendo pintadas as coisas, né? Mas, enfim, eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, também porque papai, de uma certa forma, era uma pessoa interessante no modo dele ser, no modo dele falar, no modo dele, as brincadeiras dele, enfim, as brincadeiras sempre inteligentes dele. Acho que vale a pena ler a obra. Eu, inclusive, vou acrescentar mais uma coisa que eu acho interessante. Nos primeiros capítulos, mais referente à família e referente ao período que ele morou aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, em Piracicaba. Ele conta certos fatos da Revolução de 30. São coisas passagens interessantes, como que era a vida em São Paulo, tem artigos. Então, são coisas que eu acho que são muito interessantes, que em São Paulo, no Rio, né, como que era a vida, como que a cidade foi crescendo. Isso tudo aí está, de uma certa forma, também contado no livro. Tá? E eu acho importante. Piracicaba também, ele tinha muito carinho pelos nossos padovani de Piracicaba. E realmente estão homenageados no livro também. Inclusive, até tem uma parte da nossa família, né, que são os Gardellini, que não, atualmente nem existem mais, né? Enfim, são fatos curiosos que realmente relacionados à vida. Porque a família Gardellini era da vovó, a mãe do papai. Sim. E ela tinha 2 irmãos, que era a tia Nelda e o... A gente chamava de Ziobeppe, na verdade é Giuseppe, né? Mas a tia Nelda foi a última Gardellini e não teve mais nenhum descendente, então morreu aí a família, né? Pois isso é interessante, é triste e é interessante você saber que uma parte da família também não, né, de nome, assim, não, embora no sangue exista,
mas em nome não. Aqui tem uma Eu tenho que dar pergunta. só um adendo a mais que eu gostaria de mencionar. A ajuda na vida profissional do papai, o apoio que a mamãe deu a ele no tempo todo. Sabe? Isso é uma coisa fantástica e nós observamos isso. Minha mãe também foi uma mulher de... Até falando sobre isso, seria curioso falar, né? Porque o Dr. Fulvio Padovani era do norte da Itália e Ítala era do sul. Como é que eles se conheceram? Exatamente. E ela trabalhava na embaixada. Casaram, se conheceram na embaixada, casaram e foi uma coisa rápida. Em menos de um ano eles casaram e estamos nós aqui para comprovar isso. E engraçado que os dois temperamentos realmente, papai Zêneto era aquela pessoa assim, calma, mais tranquila. A mamãe, sendo lá do sul, né, da Calábria, era... Calabria. Falava que a sogra dele era efervescente. E era realmente uma pessoa que deixava marcas para todo lugar. Uma pessoa que gostava muito de ter muitas pessoas em casa, principalmente jovens italianos que vinham, que não tinham deixado, digamos, famílias, a terra deles, né? Teve um período no Rio de Janeiro que houve uma imigração bastante interessante, né? Desses jovens que vinham para o Brasil. E eu sei que aos domingos lá em casa realmente era uma festa. Todo domingo era uma festa e tinha muitos casais, né? Realmente casais que vinham, enfim, fazer essas refeições com a gente e a mamãe sempre na dianteira. E a mamãe realmente ela tinha uma participação muito ativa, junto das atividades do papai. Ela, na parte social, ela fazia muita coisa, inclusive a Feira da Providência, ela ajudou muito, tinha a Barraca da Itália na Feira da Providência, ela que organizava tudo, e eu acho importante. E tem um outro fato também que a gente poderia lembrar, há pouco tempo atrás, agora, talvez um ano atrás, ou menos, foi colocado um busto lá no Cristo Redentor do Marconi. Do Guglielmo Marconi, que é ele teve o que ele fez foi o seguinte: ele acendeu as luzes do Cristo Redentor apertando um botão por rádio desde a Baía de Nápoles. Ele estava a bordo de um iate, o iate Elettra, tá? E estava de lá, ele acendeu aqui e papai fez colocou uma placa. E agora, depois de anos que não sei por que sumiram com a placa, o último cônsul conseguiu recolocar uma placa lá fazendo menção a esse fato, que realmente é importante, né? E até aqui tem uma pergunta, eu estava fuçando aqui no nosso chat. Gente, deixa seu like aí e podem colocar as perguntas ali no balãozinho com interrogação, tá? Por favor, porque senão eu posso perder aqui no meio da nossa conversa, tá? Mas a Rosiane Lousada está dizendo que o Alberto pergunta: será que o governo italiano apoiará esta obra? Assim, eu vou dar a minha primeira fala e vou até repassar essa fala para os nossos convidados. Mas, assim, a obra, Alberto, ela já está publicada, né? Neste momento não teve apoio do consulado italiano, né? A gente tentou até alguns contatos foram feitos, mas o projeto seguiu sozinho. O objetivo até é a gente estar divulgando mais as memórias do Dr. Fulvio Padovani e
e com isso palestrar para as pessoas que estejam interessadas sobre essa temática, né? E aí, isso daí ficaria em cargo, claro, vocês poderiam falar comigo, eu medio essa conversa, e aí seria feita pelo Flávio, pela Wanda, como preferir. Então, o nosso objetivo é divulgar essa história, né, contar um lado da história que é desconhecido da sociedade e sabe, né, que geralmente quem conta um conto aumenta um ponto, e essa obra não é assim, ela foi traduzida sem cortes, né, foi mantido tudo que estava escrito nos originais, né. Então, não sei se Flávio, Wanda, vocês querem comentar alguma coisa relacionada a isso? Não, eu acho importante dizer o seguinte, a história sobre o que ocorreu em diversas épocas, ela é contada em livros de história, pesquisadores andaram pesquisando em livros, pesquisaram em jornais. A diferença que a gente encontra nesse livro é justamente que o papai viu ao vivo, ele viveu esse assunto. Ele não leu nada disso para poder transmitir essas coisas verídicas, mas é a visão dele de um fato que ele estava no local, participando não só das decisões, vendo as decisões dos outros, as reações dos outros. Então isso tudo fica bem claro, como que as pessoas reagiam diante e ele observando. Ele era cientista político, realmente, um homem de uma... Não é porque era meu pai, não, mas ele de uma cultura impressionante. Era, como eu falei da outra vez, ele era um devorador de livros, ele realmente lia muito e escrevia. Quem lê, escreve. Então ele realmente escrevia bastante. Então, todos esses fatos, nós temos mais de 300 artigos que ele publicou, não estão no livro, todos, só estão alguns, porque outros não fazem nada, não tem nada a ver com o livro. São outros livros a respeito de viagens, opiniões de certos locais, de certas coisas. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, para comprovar a veracidade dos fatos, é que ele menciona os nomes das pessoas, mesmo nomes estrangeiros, em alemão, em albanês, ou, sei lá, em inglês, em vários outros idiomas, perfeitamente, eles estão perfeitamente escritos como realmente são. E isso nos impressionou, porque nós fomos procurar isso no Google. Será que ele realmente não está inventando esse nome? E aí nós fomos comprovar que não, ele não inventou nada, está tudo realmente dentro... E essas pesquisas, elas foram tão complexas, né, que inclusive eu também tive que mandar alguns e-mails, tive que usar meu poder de bibliotecária para conseguir acessos a livros em bibliotecas na Itália, para a gente realmente confrontar essa informação e checar, né? Não aquilo que estava escrito, mas realmente entender o contraposto de uma determinada situação. Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui curiosa, que aí eu vou deixar para vocês, não sei se a Wanda vai responder, ou se o Flávio, mas o Flávio, ele está muito ativo aqui. Gente, clica nesse coraçãozinho que está aí na tela da nossa live aí, quero muitos corações, gente. E o Flávio está perguntando aqui, do temperamento de Dr. Fúvio, qual dos filhos se assemelha mais ao dele? Eu acho que os netos é que podem resolver esse problema. Tem que perguntar aos universitários. Eu, sem dúvida, acho que é o Renato. Eu também acho que ele é mais... É uma pessoa muito expansiva, mas é uma pessoa que pensa demais, que, enfim, que é difícil se expressar, mas ele pensa demais, ele
ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa, enfim, tudo que ele diz, que ele faz, na realidade, eu acho que ele tem muito do papai, muito. Olha, tia Wanda, né, desculpa, gente, ela é minha tia, né? Não tem, vai sair aqui tia, vai sair um pai aqui nessa live de vez em quando, gente. Não tem como ser diferente. Já falei isso, né? Mas eu vou ter que concordar contigo, porque realmente tio Renato é muito o nono. E te digo uma coisa, que dos netos, com certeza, eu acho que só puxei a parte da escrita mesmo. Porque eu sou muito falante, né? Às vezes até demais. E o nono era um pouco mais quietinho. Não, é impressão sua. Todos nós temos um pouco de Dr. Fúvio. Como na parte dos netos, eu acho que é meu filho Marco Aurélio. Não, de semelhança, com certeza. Eu olho o Marco Aurélio e eu vejo o Dr. Fúvio Padovani. Aliás, ele está aí do lado, ele poderia fazer uma breve aparição no vídeo e mostrar o quão ele é parecido, enquanto eu mostro aqui a foto de Dr. Fúvio. Gente, aparece aí, Marco Aurélio. O pessoal vê. Ah! É o nono, gente. Nono tá vivo. Nono tá vivo. Chamam ele de Fúvio. Lá, né, papai tem um filho, papai serve, né? E quando ele aparece lá, ele gosta muito, toda vez que ele vai para a Itália, ele sempre visita esses parentes e eles chamam ele de Fúvio. Então, eu acho que meu pai realmente, como a Clarissa disse, está vivo. Não tem assim, Elvis não morreu, o Fúvio está vivo. Exato. Gente, eu quero saber se que alguém mais tem alguma pergunta, porque daqui a pouco nossa live está chegando ao fim. Mas olha que comentário interessante que temos aqui. Arthur Padovani, Padovani Arthur é o seu nome aqui no Instagram. Podemos programar uma palestra em Piracicaba para reunirmos a família. Arthur, adorei essa ideia, vou ficar extremamente feliz. É um lado da família que eu não conheço pessoalmente. Acredito que Wanda, meu pai, talvez conheçam alguma parte. Realmente não sei te dizer, mas temos a nossa árvore genealógica, ela está lindinha, muito tinindinha, organizada, também elaborada por Dr. Fúvio Padovani, porque ele era o cara certo para isso. Então, acho que a gente teria muito que conversar sobre essa história. Sim, sem dúvida. Seria uma coisa muito boa rever enfim, reunir, né, a origem, né? A origem dos Padovani. Eu tenho que mandar um recadinho pro Arthur, porque há tanto tempo que ele não se vê. Saudade de você, Arthurzinho. Mas vamos fazer isso sim, vamos nos reunir. A gente precisa juntar a família novamente, né? Precisamos nos unir, gostei muito de você estar participando, tá? Dá um beijão em todo mundo aí de Piracicaba. Nós italianos somos um só, né? Somos todos da mesma família. Então a nossa comunidade é grande. Né? E temos muitas semelhanças aí para falar e principalmente discutir isso tudo numa enorme mesa com queijo e vinho. Né? Bom, eu vou deixar aqui de novo a capa, tá? Para quem quiser adquirir o livro, pode mandar um direct para mim, tá? A gente tem desconto, tá? Para esse livro. Então, não percam, ele está disponível na Amazon, tá? Mas, se alguém quiser adquirir a obra impressa e com um autógrafo, uma dedicatória, pode pedir diretamente aqui para mim, que eu repasso
para os organizadores dos livros, né? Porque são duas versões, tá, gente? Tem a versão em português e a versão em italiano. E aí a gente está encaminhando para vocês. Vocês podem mandar a mensagem que a gente consegue, pelo menos, com frete já em um desconto de até 40% de desconto. Tá? Ficou um pouco redundante, mas é isso que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, eu teria uma última pergunta. Não sei se temos mais perguntas aqui, por enquanto não. Mas gostaria de saber aqui como vocês estão lidando com esse processo de publicado. Como é que é esse sentimento? Porque foi um filho, né? Um trabalho de 10 anos, escrever um livro, né, dessa magnitude é totalmente diferente do que escrever um romance. Um romance é uma história, uma ficção, é algo criado, tirado da nossa cabeça, claro, com bases em experiências, né, de vida, de histórias, tudo que a gente ouve é passado. Agora, essa história não, é uma história realmente real, vivida e vivenciada pelo Dr. Fulvio Padovani. Dentro desse trabalho, acredito que muitas emoções vieram à tona, né? Inclusive de relatos que talvez vocês na época não se deram conta de que ele havia passado por aquela determinada situação, ou que, enfim, e que vocês descobriram e que, poxa, por que eu de repente não me liguei que aconteceu esse fato, eu não fui tão presente, né, com meu pai naquele momento, e isso acaba sendo revirado. Qual foi esse sentimento que vocês tiveram? Se foi muito difícil trabalhar, sentir isso novamente, né, com uma outra visão, uma visão não mais de uma pessoa que na época poderia ter 30, 40 anos, ou seus 20 e poucos anos, mas com essa visão de hoje, né, mais madura, né, e esse sentimento de, ufa, publicado agora. Quem que quer falar sobre isso? Eu posso falar um pouquinho. Eu vou dizer para você o seguinte, realmente, você quando começa a mexer nessas papeladas todas e começa a achar coisas que você às vezes ouviu de longe, mas não estava tão claro, a sensação é sensacional. Você simplesmente começa a ver a realidade, né? E aí você vai trabalhando em cima disso e vão aparecendo coisas, uma atrás da outra, que confirmam aquilo tudo que ele estava falando. Acontece o seguinte, a gente poderia ter falado com ele em vida, né? E tirado muitas dúvidas que ficaram. E hoje nós temos que fazer um trabalho de formiguinha para realmente achar as peças que faltam nesse mosaico. Eu vou dizer para você o seguinte, esse livro, ele talvez não tenha nem 10% do que a gente realmente tem de material. Eu acho que nem 10%. É muita coisa que nós temos, muita coisa que não foi possível colocar. Nós ficamos presos às memórias e, em cima das memórias, complementamos o que podia ser falado. Mas tem diversas outras coisas na vida dele. As viagens dele são interessantes, são viagens que falam sobre... Papai era muito curioso, ele sempre visitava museus, visitava... antes de viajar, aliás, acho que isso é uma coisa que nós herdamos, né? Antes de viajar, a gente faz uma pesquisa tremenda sobre o local, o que interessa, o que não interessa, a história do local, a geografia do local. Isso nós tiramos dele, ele sempre fez isso. Então tem muitos relatórios que ele fazia depois das viagens. Tem viagem ao Egito, Turquia, Antártida, tem viagens... Índia, Nepal. Sim, a Índia, Nepal,
Quênia, enfim. Como eu falei, ele era sócio do clube dos maiores viajadores do mundo. Para participar dessa sociedade, desse clube, a pessoa tinha que ter visitado pelo menos 50 países. E papai era sócio e escrevia, inclusive, para as revistas do clube, né? Então, eu acho que o material que nós temos é muito vasto, mas daria mais uma vida para a gente trabalhar em cima disso tudo para divulgar o resto, né, Wanda? É muita coisa que está aí, fotos, documentos. Realmente, Clarissa, essas épocas, né, em que a gente, digamos que a gente não é que tem remorso, não, porque a gente sempre teve uma vida muito tranquila, com a nossa convivência sempre foi maravilhosa, inclusive porque a gente sempre viveu como família, pelo fato de estar sempre mudando de países, né? Então, eu acho que a união é ainda maior quando você vive essa situação. Mas o que eu sinto é realmente... Só que é uma época em que a gente estava com criança pequena, tendo que dar assistência aos pequenos, às vezes você não tinha tempo suficiente para poder sentar, conversar mais, né, mais demoradamente. Então, mas isso eu acho que acontece com todo mundo, porque é a vida, né? É o ciclo da vida, né? Mas é isso. O livro realmente é uma coisa que a gente está muito feliz de poder ter homenageado o papai, né? Dessa maneira. Queríamos que o livro tivesse sido lançado no aniversário dele, infelizmente não pudemos fazer, mas hoje, né, dia 7 de dezembro, está... É um ótimo presente de Natal, hein? Sim, exato. Exato, Clarissa. Clarissa, eu te agradeço muito tudo. Não, mas eu não terminei ainda. Eu vou deixar a palavra no final. Calma, calma, porque assim vai ser difícil da gente terminar essa live porque as perguntas chegam. E eu tenho que atender a audiência. Flávio está perguntando até aqui, ele queria saber com que idade os nossos amigos Flávio e a sua irmã Wanda tinham quando ele faleceu. Ele faleceu em 2004, então ele está fazendo agora 18 anos que ele faleceu. Nós estamos numa faixa dos 50, mais ou menos, na época que ele faleceu. E a mamãe, sim, faleceu bem mais jovem, nova, né? Faleceu com 54 anos, tinha 54 anos de idade, mas papai viveu até 84 anos. Então, e viu uma vida plena, lúcida. É isso que é o importante. Papai viveu intensamente. A vida dele foi muito... O pezinho dele, muito diário. Hã? O doutor Fulvio era tão aventureiro que eu me lembro que quando ele ia lá para o Rio de Janeiro, porque ele morava em Goiânia, ele falava que ele ia fazer o Cooperzinho no final da tarde e ele sumia por 3 horas. Nossa, a gente ficava em pânico, na época não tinha celular, na época eu era muito criança, não podia andar sozinha, e eu queria ir atrás, onde é que está meu nono, onde é que está meu nono, aí daqui a pouco chegava ele, estava fazendo um Cooperzinho. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio, que se o livro não tem 10% da história, qual será o próximo? Pois é. Podemos pensar em talvez outra edição sob outro ângulo, né? Vamos ver, tem muito material, muito. Aqui em casa eu estou praticamente com uma parte do armário com muito material dele que está guardado aí. Até mesmo para uma exposição, né? Seria muito interessante aí algum museu, de repente,
pedir um arquivo, sei lá, fazer uma exposição sobre esses documentos, essas fotos, Sim. né? Então, a gente está disponível, nós estamos disponível, né? Disponíveis, os organizadores, principalmente, estão disponíveis para que essa mensagem seja levada aí para toda a nação ítalo-brasileira, né? E, quiçá, mundial. Eu gostaria de só ressaltar uma coisa. É, o Arthur se manifestou e o Flávio também, meu amigo, meu irmão querido, também se manifestou na gente fazer algumas palestras a respeito disso. Eu acho que seria um caminho bom, interessante, para divulgar não só a obra, mas para despertar interesse, quem sabe até interesse da gente mesmo em produzir mais, porque material aqui não falta, né? Mas seria interessante. A gente está disposto a fazer palestras sem problema. É um prazer, seria um prazer. Porque o motivo principal, na verdade, para dizer a verdade, nosso principal objetivo é divulgar a vida do papai. Eu até, daqui a pouco alguém vai colocar aí para mim o link do livro no site da Amazon, tá? E você pode fazer a sua escolha, né? Só que na Amazon você pode adquirir, vai direto para casa, lá já tem um valor prefixado, né? Mas se alguém quiser já adquirir o livro hoje, né? A gente tá com uma promoção que esse livro de R$ 139,00, ele vai a R$ 118,00 com frete, tá? Para o correio, direto do correio até a sua casa e com dedicatória. Então, por R$ 118,00 você consegue garantir um bom presente de Natal. Gente, não é qualquer presente, tá? É uma obra muito importante, muito rara para nosso conhecimento histórico. Tem, eu estou aqui com a versão italiana, as fotos, isso aqui é só uma degustaçãozinha para vocês, tá? Fotos... Você mostrou aí uma foto interessante. Na Argentina, essa aí foi no término da Revolução Peronista. E essa foto está com o general Videla Balaguer, que era o líder revolucionário. Está com dedicatória dele ao papai também. E aí teve uma participação importante do papai. Viu? Então, gente, aqui tá tudo especificado. Cada foto tem a legenda, tá? Aqui, ó. Francesco Babuccio Rizzo, embaixador da Itália em Buenos Aires, e o general Videla Balaguer se encontrando em Córdoba depois da Revolução de 1955, tá? Isso aqui é somente uma legenda da foto, tá? Mas são diversas fotos. Aqui, vou folhear aqui para vocês darem uma olhada. É uma obra muito importante de conhecimento histórico que sem cortes, é algo... E pela visão de um diplomata que vivenciou. Então, hoje em dia é realmente muito difícil a gente ter uma riqueza de detalhes e uma obra tão muito bem feita, tá? E no final da obra, eu tô com a versão em italiana, tá? Tem, além tudo documentado, tem aqui os artigos em que saíram, em que foram publicados, né, nos jornais internacionais. Tem aqui diversos artigos, tá? Eu quero só ver se eu encontro aqui para vocês, para mostrar na foto, uma foto de um manuscrito. Aqui tem só uma foto com dedicatório do embaixador Mário Augusto Martini. Esse foi o chefe da missão diplomática que veio reabrir a embaixada. Então... Anita, eu gostaria que você ou Flávio explicassem o título do livro, porque não falamos... tá. Ele ficou realmente em italiano, uma expressão vêneta, né?
que o papai usava muito. Toda vez, quer dizer, toda vez que ele concluía algum trabalho, ou enfim, fazia alguma coisa, ele esfregava as mãos, né? E falava, né? Também essa aqui foi feita, como eu disse, bom, completei a obra. E como era uma coisa que ele sempre, muito frequentemente, ele falava, nós achamos que o título poderia levar essa... O título poderia ser com essa frase. Agora, eu acho interessante também falar o seguinte, essa foto que você mostrou, Clarissa, aliás, não é uma foto, é uma ficha. Essa ficha aí é a ficha da prisão de Regina Coeli em Roma, quando ele foi preso pelos alemães. A ficha de prisioneiro. Tá? E o nome Anche Questa è Fatta, essa também foi feita. Nós até hoje, em família, usamos essa expressão. Quando a gente faz alguma coisa, concretiza algo, a gente sempre diz, Anche Questa è Fatta. Porque é um jargão que ficou na família e grudou na gente, está preso na gente. Então não tem como a gente não falar. Toda vez que a gente consegue alguma coisa, a gente completa sempre com essa frase do papai. E é uma frase que está explicada aí no livro, como que ela surgiu, onde, né? E aqui também, ó, tem além da ficha de prisioneiro de Dr. Fulvio Padovani, também tem o certificado do General Pepino Garibaldi. Sim. Né? Tá, só a qualidade realmente aqui ficou um pouco embaçadinho, mas a gente tem tudo isso daqui documentado, tá? Então vale a pena vocês conhecerem a obra. Isso aí, se não me engano, foi uma ordem de deslocamento, né? Acho que foi. Deixa eu ver. Pois é, mas é isso. Então pode confirmar essa informação, mas eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Adquiram a obra, tá com desconto. Gente, foram 10 anos trabalhando em cima dessa obra, 10 anos ou mais, tá? Estamos muito felizes aqui com a nossa audiência. Obrigada por todos terem ficado até o final. Vou deixar a palavrinha aí com Wanda e Flávio Padovani para dar o nosso despedida à nossa audiência e agradecer. E é isso. Isso aqui é o certificado de partigiano, ou seja, da resistência, reconhecida pelo governo italiano. Eu estou deixando aqui, antes até da Wanda falar, gente, eu pedi aqui agora, vamos colocar o link do livro que está direto ali na Amazon, tá? Para quem que quiser adquirir. Só que esse vai ser em autógrafo, tá, gente? Porque aí realmente vai diretamente lá do Parque Gráfico para a sua casa, tá? Quem quiser comprar direto, tá aqui já o link, ó. É só copiar, dar um copiar, ou vai lá também no site da Amazon, escreve Anche Questa è Fatta, como assim? Assim está, né? Anche Questa è Fatta, ou procura por Fulvio Padovani, que você também localiza e pode escolher o teu livro, né? Se ele vai ser em formato digital ou em formato impresso e em qual versão que mais te agrade. Se você quiser treinar já o seu italiano, pode comprar a versão italiana. Lembro que na especificação da Amazon, os 2 livros possuem o mesmo título. Não foi alterada, tá? Nem para a versão em português, porque ia soar estranho se esse título fosse traduzido. Então, atentem só que é Anche Questa è Fatta, versão italiana, e o que não tem como versão italiana é a versão em português, tá? Alguém tem alguma dúvida ou não? Porque eu vou passar a palavra aqui agora para a Wanda, despedir da nossa audiência, e aí depois eu vou finalizar essa live aqui com muita alegria,
1h30 de conversa e fatos interessantíssimos e que com certeza você vai finalizar ou vai sair dessa live com um pensamento diferente. Wanda, pode dar o seu abraço aí para o pessoal? Sim, agradeço muito a audiência, agradeço também novamente pela paciência, né, de todos que tiveram de ouvir essa longa conversa. Mas estamos muito felizes e, enfim, agradecemos sinceramente, de coração, todo esse carinho conosco, tá? Especialmente com o papai, tá? Outra coisa que eu realmente queria falar, papai, depois que ele ficou viúvo, ele teve o segundo casamento com uma senhora que, inclusive, uma senhora viúva, uma senhora nascida em São Paulo, mas que era de origem também italiana, e lembramos também dela. Infelizmente foram poucos anos, né, de convivência, porque ela logo em seguida ela adoeceu e veio a falecer. Mas os filhos dela também, tenho certeza que estarão felizes, né, de saber que a mãe deles foi também lembrada, tá? Muito obrigada. E não só nesse livro, né? Porque ela também, como infelizmente eu não conheci minha avó, ela teve também um papel fundamental para mim na minha vida, né? Muito embora tenha sido pouco realmente a convivência que eu tive com a tia Cecília, mas ela deixou a sua marca aqui no meu coração. Então, gente, eu tô muito, mas muito feliz. Olha, desde o início, nossa live ficou com 20 pessoas e não saímos disso. Logo que caía, já voltava para 20, chegamos até 22, 23 pessoas nessa live. Foi muito incrível, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, falando um pouco sobre as memórias do Dr. Fulvio Padovani. Deixo o meu canal aberto para que vocês possam sempre, se tiver alguma questão, mandar perguntas que eu repasso, ou quem tem o contato também do Flávio ou da Wanda, podem perguntar para eles diretamente. Adquira já o livro com frete pelo correio, sai a R$118, pela Amazon vai sair bem mais, hein, gente? Então garante logo o seu. Pode me mandar um direct, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tem aí no canal, vou deixar aqui também o meu contato, tá? É 54 o DDD 99940 0560. Eu sou carioca, mas eu moro em Caxias do Sul, uma cidade de colonização italiana. Então, aqui, às vezes as coisas acabam em pizza, mas essa live vai acabar com um livro sendo adquirido. Então, estou muito feliz, muito obrigada pelas colocações. Flávio também sempre muito ativo na audiência. Obrigada pelos organizadores por terem se disponibilizado a passar esse tempo aqui comigo. Caso o pessoal queira, a gente pode eventualmente fazer lives mais constantes e falar um pouco também da história de Dr. Fulvio Padovani, porque com certeza alguma pulga ficou atrás da orelha de vocês. E aí a gente não pode revelar tudo, né? Porque os segredos têm que ser desvendados. E como o Dr. Fulvio Padovani era um aventureiro, e na live anterior eu disse que ele era o pai e o filho de Indiana Jones, você também vai ter que fazer a sua parte, né? Então nada melhor do que desvendar um belo segredo lendo este maravilhoso livro a ser escolhido por você, a versão em italiano ou a versão em português. Gente, muito, muito, muito obrigada. Esse dia 7, com certeza, foi e é muito especial para todos nós. E é isso aí. Um grande abraço. Wanda, obrigada. Meu agradecimento, que eu não falei ainda, mas eu tenho que agradecer também a todo mundo, porque
realmente eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês todo esse trabalho que foi realmente um trabalho muito emocionante, mas que eu acho que traz lições de vida que a gente pode aproveitar para melhorar a gente mesmo, sabe? E eu tenho mais é que agradecer vocês todos. Eu não vou nem mencionar, porque nem sei quem estava aí, a não ser o Flávio, que eu sei que está aí, o Miguel, se não me engano, também andou por aí, o Arthurzinho, mas teve muito mais gente, acho que o Julinho também esteve, não sei. Não quero esquecer os outros, mas, de qualquer forma, vai o meu abraço a vocês todos. Depois eu verifico quem foi. E quem quiser que a gente mande depois ou deixe salvo, né, essa live, para quem quiser rever. Não sei, Clarissa, como é que fica. A gente Ela manda... vai ficar salva, calma que eu vou fazer os ajustes, né? Eu tenho que editar o vídeo, mas eu vou mandar, você não vai deixar de assistir essa live, porque ela vai ficar salva. Vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva no YouTube. E vocês sabem o que é que eu vou fazer? Eu quero que alguém coloque aí nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer quando a live terminar. Coloquem aí bem rapidinho qual é a curiosidade assim que vocês têm. O que será que eu vou fazer quando essa live acabar? Me contem aí, coloquem aí nos comentários. Sortear um livro? Bom, aí eu não posso decidir isso. Isso aí teria que ser a combinar Pode, com... Quem sabe numa próxima live. Pode, por minha conta pode. A gente só tem que escolher se é em italiano ou em português. Pois é, mas aí eu vou ter que estruturar isso daí. Eu vou fazer o sorteio não nesse momento, tá? Então eu vou criar uma postagem com o sorteio, tá? Aí quem curtir, comentar e compartilhar para maiores pessoas, eu vou deixar lançada ainda essa semana, tá? E aí vocês mandem para os seus amigos e aí eu vou decidir também o dia do sorteio dessa live, que acredito, vamos deixar combinado, né? Porque o que não fica dito não acontece. Então, na sexta-feira, dia 9, tá? Amanhã eu vou postar, fazer uma postagem e, melhor, dia 12 de dezembro, segunda-feira, marca aí no seu caderninho. Marca aí, dia 12 de dezembro, perdão, eu vou fazer o sorteio. Então, vocês mandem o mais possível para os seus amigos, né? E quem fizer mais comentários vai ser o vencedor. Vamos ver quem é que vai ganhar. E aí, o que vai acontecer? O sorteado vai ter que fazer uma live com a gente, né? Então, o sorteado vai ter que ler o livro, vai ter que divulgar para os amigos, né? E vai ter que vir aqui numa live com a gente, tá? Então, beleza, o sorteio foi aprovado aí pelos organizadores da obra e eu quero só saber aqui se alguém colocou o que acha que eu vou fazer, que não é o sorteio do livro ainda. O sorteio do livro vai ser segunda-feira. Alguém tem alguma pista do que eu vou fazer agora, quando a live terminar? Eu vou ler o livro, sabe por quê? Porque Anche questa è fatta. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Eu imensamente agradecida. Assim que o link estiver disponibilizado, eu já mando para vocês e vocês mandem para os seus contatos e vamos fazer esse nosso legado Padovani crescer. Tá bom? Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite.
Música